eu sou a Paloca e eu estou aqui para vos falar das leituras do mês de agosto de 2022. Princípio de setembro, novo ciclo, o cenário do costume, já estou de volta, preparada para começar a trabalhar. Não, mas resolvi gravar já as leituras do mês de agosto, o que é estranho a mim, eu gravar logo no início do mês as leituras do mês anterior, mas resolvi gravar já porque vou devolver um dos livros e emprestar os volumes da bomba. Por isso quis gravar já o vídeo, para ter aqui os livrinhos comigo e também para despachar já este assunto, porque quanto mais para o fim do mês eu gravo, pior é, porque depois já não me lembro de quase nada e assim ainda tenho assim fresco na memória as leituras que fiz e aquilo que achei dos livros que li. Portanto, sem mais demoras, vou-vos então falar um bocadinho das leituras do mês de agosto. Em agosto eu li 13 livros, eu li 8 livros em papel, eu li 3 e-books, ouvi 2 audiobooks e no total eu li 4.535 páginas. Estou mesmo muito contente com as leituras do mês de agosto, muitas leituras de 4 estrelas, muitas leituras de 5 estrelas e só uma leitura de 3 estrelas. A única leitura de 3 estrelas do mês de agosto foi um audiobook, Wrong Place, Wrong Time. Estava curiosa com a história. Temos aqui uma mãe que vê o filho adolescente a assassinar um homem e depois entra em desespero. O que é que ela vai fazer? Como é que vai ser a vida do filho? E quando acorda no dia seguinte, o dia seguinte não é o dia seguinte e é o dia anterior. Portanto, temos aqui uma história com viagens no tempo e cada dia que ela acorda vai sempre sendo antes daquilo que aconteceu. Portanto, um dia antes, 2 dias antes, 3 dias antes. O problema da história é que às tantas já andamos em não sei quantos mil dias antes e eu já andava completamente perdida com a história. Se calhar porque era um audiobook, se calhar porque já, como vos disse nas leituras do mês anterior, eu ouço muito pouco os audiobooks durante o período de verão, porque não faço assim caminhadas às vezes muito longas e não ando de carro, então eu tenho muito pouco tempo para ouvir audiobooks e quando estou em casa gosto de ler livros em papel ou e-books, então não ouço audiobooks. E se calhar por isso perdi ali um bocadinho o fio à meada. E depois também não achei que o fim fosse assim tão estrondoso e tão espetacular para me dar para as 4 estrelas. Eu achei logo 5 estrelas, se calhar não, mas ainda pensei nas 4 estrelas, mas depois cheguei ao fim e achei que a história também não foi assim nada de extraordinário. Foi interessante a maneira como está contada, não é? Nós andarmos para trás em vez de andarmos para a frente, mas depois o final desiludiu-me um bocadinho e por isso ficou-se só pelas 3 estrelas. Vou falar-vos agora dos livrinhos de 4 estrelas. O primeiro livrinho de 4 estrelas de que vos vou falar é um e-book, Jantar Secreto, de Rafael Montes. Há muito tempo que eu queria ler este livro, que estava curiosa com este livro, mas resolvi lê-lo agora porque estive a ver a segunda temporada da série Bom Dia Verónica, que é da autoria também deste autor e também de outra autora, e fiquei muito curiosa porque eu gosto muito desta série da Bom Dia Verónica. Ainda não falei das séries e dos filmes que eu vi em agosto, mas já vos posso adiantar que vi a segunda temporada de Bom Dia Verónica. Não gostei tanto como a primeira, mas isso depois falarei mais para a frente. Mas fiquei muito curiosa com o livro deste autor. Já tinha visto críticas muito boas e então resolvi ir para o livro sem saber nada. Ainda bem que não soube nada, ainda bem que não li a sinopse, porque se tivesse lido a sinopse perdia logo a piada toda. Portanto, como o próprio nome indica, temos aqui um jantar secreto. Temos aqui um grupo de amigos que vive num apartamento e depois não tem o dinheiro para pagar a renda do apartamento e então resolve fazer aqui jantares para gente chique, gente com papel. E esses jantares têm uma particularidade que é o tipo de carne que eles utilizam nesses jantares. Ainda bem, como vos disse antes, ainda bem que eu não li a sinopse, porque se eu tivesse lido a sinopse tinha logo perdido a piada toda. Portanto, eu só soube que tipo de jantares eram quando estava a ler o livro e ainda bem, por isso eu também não vos vou dizer, se ainda não leram o livro, não vos vou dizer que tipo de jantares eram estes. E faziam de tudo para conseguir a carne e há ali partes muito macabras, assim, muito visuais, partes que me revolveram as entranhas. E eu gostei, porque eu gosto de livros macabros, portanto eu gostei dessa parte. Gostei de não saber nada sobre o livro e de ir completamente às escuras. Essa se calhar foi a parte mesmo melhor do livro. Depois o final não me conquistou assim muito. Depois eu acho que aquilo começou ali a engonhar ali um bocado ali de meio para o fim. E começou ali a perder um bocadinho daquele interesse que tinha no início. Sei lá, eu acho que se alongou demasiado e depois também não me surpreendeu por aí além. Por isso acabou por levar só as 4 estrelas, mas gostei da leitura e gostei de não saber nada sobre a leitura. Fiquei curiosa com outros livros do Rafael Montes e provavelmente irei dar hipótese a mais algum livro deste autor e quando sair a 3ª temporada de Bom Dia Verónica também cá estarei para ver. Outro livrinho de 4 estrelas, Fiesta, The Sun Also Rises, de Ernest Hemingway. Eu levei 2 livros do Ernest Hemingway para a praia, um li em julho, outro li em agosto. Aqui temos uma história ambientada nos anos 20, isto começa em Paris nos anos 20, portanto temos aqui os loucos anos 20.
e depois o protagonista vai para a Espanha e vai para Pamplona ver os Sanfermines, as touradas dos Sanfermines. Temos aqui a festa do San Fermín, daí os Sanfermines, e esta festa consiste em várias touradas, não é? Uma festa religiosa, mas também tem aqui várias touradas, e esta particularidade destas touradas é que os touros são lançados e vão a correr até à Praça de Touros, as pessoas vão correr à frente, isto dá, sempre que há Sanfermines dá na televisão estas notícias, porque às vezes há acidentes e há acidentes mortais. Então temos aqui a descrição dessas touradas, temos aqui estas vivências dos anos 20 e temos aqui um protagonista que me fez lembrar outro protagonista. Temos aqui um protagonista que me fez lembrar muito o Jay Gatsby. Não fosse a história ambientada nos anos 20, não fosse este livro escrito na mesma época em que foi escrito The Great Gatsby. Portanto, levou-me aqui muito para essa parte amorosa do Jay Gatsby e estes amores infelizes. Portanto, ambos os protagonistas têm assim uma vida amorosa um bocadinho infeliz. Este livro não é tão trágico como o The Great Gatsby, por isso eu gosto mais do The Great Gatsby do que gosto propriamente deste. Por isso é que este teve 4 estrelas e o outro teve 5. Mas é muito esse ambiente dos anos 20, é muito essas relações amorosas tóxicas, problemáticas. Portanto, eu gostei desta leitura, não me arrebatou para as 5 estrelas, mas gostei desta leitura, também não é assim um livro muito grande e gostei muito deste ambiente espanhol que está aqui tão bem descrito, ou não tivesse o Ernest Hemingway vivido em Espanha, por isso eu gostei de fazer esta leitura. Outra leitura de 4 estrelas, um audiobook, The Man Who Mistook His Wife for a Hat. Isto parece um bocadinho estranho, não é? Um homem confundir a mulher com um chapéu, mas temos aqui um livro de não ficção, um livro da área de neurologia, e temos aqui problemas que estão relacionados com o cérebro humano. Eu gosto muito de tudo aquilo que esteja relacionado com o cérebro humano, nomeadamente da área da psicologia e da psiquiatria, mas eu também achei esta área muito interessante, estes episódios que são aqui descritos, a pessoas que perderam a memória e como é que vivem com isso, pessoas que, por exemplo, não têm um membro, mas continuam a senti-lo, porque não têm, por exemplo, uma perna, mas continuam a ter dores naquela perna e a sentir aquela perna que já não existe. Pessoas que confundem objetos ou que não se lembram daqueles objetos ou que não sabem o que são, objetos do dia-a-dia, pessoas que não reconhecem caras. Por isso isto foi muito interessante. Eu na universidade também falei um bocadinho sobre problemas do cérebro quando afetam a linguagem, nomeadamente uma doença que se chama afasia de Broca, que interfere com a linguagem. Por isso eu estava mesmo muito interessada com o livro. Acabei por não lhe dar as 5 estrelas porque há aqui termos muito técnicos, ou nós estivéssemos nós na área da medicina, e há aqui explicações que eu depois tive que ir pesquisar no dicionário por não estar tão familiarizada com elas, mas gostei muito de conhecer todos estes problemas que nós podemos ter no cérebro e não saber, e da maneira como eles nos podem afetar no dia-a-dia, por isso eu gostei mesmo muito de ouvir este audiobook. Outro livro de 4 estrelas, Portrait of an Unknown Woman, do Daniel Silva, aquele livro que eu queria mesmo ler agora no início do segundo semestre de 2022, e não me arrebatou para as 5 estrelas. Porquê? Temos aqui uma história de falsificações, uma história de quadros famosos. Temos aqui o Gabriel Allon a viver com a mulher e com os filhos em Veneza, e ele depois é chamado a investigar aqui a venda de um quadro raríssimo, antigo, e depois envolve-se aqui numa rede de vendas de quadros e de falsificações de quadros. Eu gostei mais deste livro do que gosto daqueles livros que são passados já no Vaticano. Já me chatei um bocado a história do Vaticano nos livros. Mas achei que faltava aqui a equipa israelita do Gabriel Allon. Portanto, senti muita falta da equipa israelita, porque isto foi quase uma investigação que ele fez quase em solitário. Tinha por aqui uns ajudantes, mas era quase em solitário. E aquela equipa israelita ficou toda lá em Tel Aviv, lá na sede da Mossad em Tel Aviv, e não participaram aqui deste livro. Também não mete aqui oligarcas russos. E eu adoro os livros de espionagem que metem russos, e por isso é que eu não lhe dei as 5 estrelas. Gostei muito da leitura, foi uma leitura muito fluida. Estamos sempre a viajar de um sítio para o outro, ou não fosse um livro do Gabriel Allon em que estamos sempre, cada capítulo é quase numa cidade diferente. E eu gostei muito disso, gostei muito desta investigação, gostei muito também de conhecer este mundo destas vendas, não é? Destes quadros, destas obras de arte raras que aparecem por aí, que nem sempre são aquilo que parecem e que às vezes se gastam milhões e depois vimos a descobrir que são falsificações quase perfeitas. Mas, como vos digo, falta-me aqui aquela espionagem com russos, falta-me aqui a equipa da Mossad, portanto, por isso não me arrebatou para as 5 estrelas, mas ainda bem que já li este livro, ainda bem, estava mesmo desejosa de ler este livro, e espero que o próximo já meta oligarcas russos, ou não fosse agora a guerra da Ucrânia, não é tão falada, e a parte também dos russos e de alguns russos que morrem assim em consequências um bocadinho estranhas. Por isso, eu espero mesmo que meta russos no próximo livro do Gabriel Allon, a ver se da próxima vez chego às 5 estrelas.
Outra leitura de 4 estrelas, um e-book, Hope to Die, o 6º livro da Kara Hunter, e eu descobri que a Kara Hunter já tinha publicado o 6º livro quando vi que ia sair em Portugal o 5º livro da Kara Hunter que eu li no ano passado. E então fiquei logo muito curiosa e quis logo ir ler o livro. E então temos aqui uma história supostamente de um roubo de um jovem que entra na casa de um casal de idade e que acaba morto. Terá sido legítima defesa? Não terá sido? Será que aquele casal de idade estava a defender a sua propriedade ou será que há por aqui uma história um bocadinho mais macabra por trás? E então nós vamos descobrir aquilo que aconteceu e quem é que era este casal de idade, quem é que era aquele jovem. Então, temos aqui a explicação toda por trás. Temos aqueles livros da Kara Hunter, que não têm capítulos, que têm 2 ou 3 páginas com aquelas informações, depois temos e-mails, temos interrogatórios da polícia, temos aqui também a descrição de episódios de uma série de True Crime ou de um documentário de True Crime que tinha passado na Netflix sobre esta história. Também achei essa parte muito interessante. Nós temos aqui as descrições dos episódios daquele documentário de True Crime. Portanto, essa parte dos livros da Kara Hunter é muito interessante. Há quem se perca muito. Eu gosto muito dessa parte e acho que isso traz muito interesse aos livros e traz aqui uma riqueza especial aos livros, porque nós temos aqui várias perspectivas. Mas depois a história, não sei, eu acho que o final não me surpreendeu muito. Eu acho que a história também se alongou durante muito tempo e acho que a história se podia ter contado em menos tempo, ou em menos páginas neste caso. Mas gostei da história e gostei de descobrir tudo aquilo que estava por trás, portanto nem tudo aquilo que parece é. Portanto, logo aquele cenário que nós temos à primeira vista deste crime não é aquilo que se estava à espera, portanto o que é que depois vem por trás, todas as investigações que depois nos trouxeram a verdade ao caso. Portanto eu gostei, mas não me arrebatou para as 5 estrelas, mas foi uma boa leitura. Outra leitura de 4 estrelas, Central Park, de Guillaume Musso. Eu li muitos livros do Guillaume Musso em português, entretanto comprei este na FNAC porque me custou, acho que foi 98 cêntimos. E então era super barato e eu pensei, olha, vou comprar porque é em francês e eu assim vou praticar o francês e é um livro barato e se eu não gostar também para o preço que foi também não é assim um grande gasto, portanto comprei o livro, ainda não o tinha lido, mas agora pensei assim, apetece-me ler em francês, apetece-me ler qualquer coisa em francês. E peguei no livro e gostei da história, não me arrebatou para as 5 estrelas, mas gostei. Temos aqui a história de uma mulher que é francesa, que é de Paris, que um dia acorda no Central Park e está algemada a um homem que é um pianista de jazz que a última vez que estava fora deste cenário de Central Park, ele estava em Dublin a tocar a piano. E então ela também tinha estado em Paris, ele tinha estado em Dublin e acordou os dois num banco do Central Park algemados. Portanto, logo aqui temos um grande mistério, não é? Como é que ela foi de Paris para o Central Park, como é que ele foi de Dublin para o Central Park, de onde é que eles se conhecem ou será que não se conhecem, porque é que estão juntos, porque é que estão algemados, quem é que os algemou, o porquê disto tudo. Ela, convém também referir que ela é polícia. E então depois temos aqui todo à volta disto, não é? Porque é que será, o que é que não será, eles tentarem se conhecer um ao outro e saberem o que é que cada um faz ou fazia ou onde é que estava e depois tentarem viver uma vida ou pelo menos fazerem estas investigações sem estarem algemados, portanto logo aí tiveram que solucionar esse problema. Eu gostei da história. Depois a história foi tomando aqui revelações assim estranhas e tal, até que chegámos a um fim, que foi um fim completamente inesperado. E se calhar eu podia ter ficado deslumbrada por ter visto este fim completamente fora do normal ou daquilo que eu estava à espera. Mas não fiquei, porque isto levou-me para um filme. Não vos vou dizer qual é o filme, porque se eu vos disser qual é o filme e vocês já tiverem visto o filme vão perceber que tipo de twist é que existe nesta história. Só vos vou dizer que é um filme onde entra o Leonardo DiCaprio, a minha crush da adolescência. E depois eu achei isto assim muito parecido, no fim essas explicações achei muito parecido com o filme, portanto já não me surpreendeu muito, porque na altura o filme surpreendeu-me, a história do filme surpreendeu-me, agora já não me surpreendeu tanto porque me lembrei do filme, mas foi interessante, foi uma leitura muito interessante. Também tem aqui umas partes às vezes se calhar um bocado irreais, ou se calhar no mundo real isto não era bem assim, e se calhar eu fiquei ali um bocadinho de pé atrás em algumas situações, mas gostei da leitura, gostei de voltar a pegar num livro em francês, de sentir que cada vez estou mais à vontade com a língua francesa, que este francês não tem nada a ver com aquele francês que se aprende na escola, não é? Aquele vocabulário que se aprende na escola, é um vocabulário mais coloquial, portanto é muito interessante ler livros em francês também por isso, e por isso valeu a pena fazer esta leitura. Também li relativamente rápido um livro que tem 400 e tal páginas, por isso foi uma boa leitura de 4 estrelas. Última leitura de 4 estrelas do mês de agosto, Diários de Emília Bravo, de Maria Judite Carvalho, o volume 6 das suas obras completas. Eu já estava à espera de não gostar tanto deste volume como gostei dos outros 5.
já tinha visto críticas menos positivas. E o que é que aconteceu aqui? A escrita da Maria Judite Carvalho está cá na mesma. Temos aqui um livro de crónicas. As crónicas são muito incisivas e vão diretas ao assunto, e ela é muito crítica naquilo que diz, e eu gosto disso. Mas depois achei que havia muitas crónicas e que há aqui crónicas sobre os mesmos temas, e isso torna-se um bocado repetitivo. Portanto, este livro não levou as 5 estrelas por isso, porque eu lia, sei lá, sobre moda, e depois lia outra crónica sobre manequins, e depois lia outra crónica sobre criadores de moda, então parece que estava sempre a ler crónicas sobre o mesmo, que estavam separadas no tempo. Ela escreveu isto e ia escrevendo ao longo dos meses e dos anos e dos dias, e por isso eu percebo que na altura, se calhar, quando isto saiu, se calhar as pessoas quando liam aquela crónica já não se lembravam das outras crónicas anteriores, mas como isto está tudo compilado num livro, eu ia-me lembrando, mas ela já falou de moda, mas ela já falou sobre a televisão, mas ela já falou sobre a ida do homem à lua, então ela já falou sobre a série da família Forsyth. Eu não sei quantas vezes aparece aqui referida a família Forsyth em crónicas diferentes, então isso acabou por se tornar um bocado chato e repetitivo, e se calhar se houvesse menos crónicas sobre os mesmos temas tinha sido uma leitura de 5 estrelas, e só por isso é que não foi. O que não quer dizer que não seja um livro fantástico, o que não quer dizer que a escrita da Maria Judite Carvalho não esteja aqui. Está, e eu gostei imenso e li isto também super rápido e gostei imenso das crónicas, mas gostava mais se elas fossem sobre temas diferentes e não houvesse tanta repetição. Vou falar-vos agora das leituras de 5 estrelas. A primeira leitura de 5 estrelas do que vos vou falar é O Mundo de Ontem, Recordações de um Europeu, de Stefan Zweig, um livro que me foi emprestado pelo meu tio e que ele me disse que eu ia adorar, e adorei, sim senhora. Temos aqui um escritor que viveu uma época esplendorosa. Temos aqui uma Europa cheia de cultura, uma Europa com muitos nomes que nós conhecemos ou que reconhecemos, que ele conheceu pessoalmente. Portanto, ele viveu realmente uma vida fantástica, que teve aqui 2 momentos muito tristes, a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. À Segunda Guerra Mundial ele não sobreviveu, portanto, ele suicidou-se durante a Segunda Guerra Mundial. Este livro termina mesmo no início da Segunda Guerra Mundial. Sendo ele de origem judaica, imagino que deve ter sido um período terrível da vida deste homem quando Adolf Hitler foi para o poder. Portanto, ele vivia em Viena, nasceu em Viena, vivia em Viena, portanto deve ter sido um período horrível da sua vida, e ao qual ele não resistiu, portanto ele suicidou-se. E é muito triste, não é, ver que uma pessoa que escreve desta maneira, que teve uma vida cultural maravilhosa, e depois estes 2 acontecimentos que vieram dar cabo de tudo, dar cabo desta Europa que se conhecia como uma Europa cheia de cultura. Portanto, acredito que tenha sido uma angústia e um desespero para este homem ter passado por isto e não ter resistido, não é? Não ter conseguido resistir a esta Segunda Guerra Mundial. E gostei mesmo muito da escrita de Stefan Zweig. Quero ver se vou lá cravar mais alguns livrinhos para ler do Stefan Zweig. De certeza que o meu tio nos vai emprestar, se ele vir este vídeo depois comentar, e que nos vai emprestar de certeza. E gostei mesmo muito da escrita e gostei muito de conhecer esta Europa diferente, esta Europa cheia de figuras importantes, e tenho mesmo muita pena que tudo isto tenha transtornado a sua vida, que estas guerras tenham dado cabo da sua vida, que tenham feito com que ele se suicidasse, esta mente tão brilhante se tenha suicidado, e gostei mesmo muito de fazer esta leitura. Outras 2 leituras de 5 estrelas, que na realidade são 2 volumes de um livro. Estou-vos a falar de A Bomba. Já gravei um vídeo sobre esta leitura, vou deixar aí o card e também na caixa de descrição. Temos aqui a história da bomba atómica. Li este livro no dia 6 de agosto, 77 anos depois do lançamento da bomba atómica em Hiroshima. Foi uma leitura realmente muito interessante. Se têm curiosidade para saber mais, vejam o meu vídeo de opinião, porque não me vou alongar muito a falar sobre estes 2 livros. Outra leitura de 5 estrelas, O Alienista, de Machado de Assis. Temos aqui um médico que decide dedicar-se ao estudo da loucura. Esse médico é o alienista, e depois temos todos os alienados, que são as pessoas que ele achava que eram loucas e que ele metia num hospício chamado Casa Verde. E então, o que é ser louco? Quem é que é louco? Quem é que vai no caminho certo? Quem é que vai em contramão? Será que há pessoas mais loucas do que outras, ou será que determinados motivos levam as pessoas a serem consideradas loucas?
Eu adorei esta leitura, adorei tudo aquilo que esta leitura me fez pensar. Pensei imenso sobre a loucura. Portanto, isto vai na sequência daquele audiobook que eu ouvi sobre a neurologia. Devo-vos dizer que eu gosto de tudo aquilo que está relacionado com o cérebro humano. Portanto, temos aqui a área da psiquiatria e a área da loucura, o que é ter uma doença mental. E acho que é muito importante ler livros sobre saúde mental e sobre doença mental, mesmo que sejam livros de ficção. E por isso eu gostei mesmo muito desta história. Eu gostei do fim desta história, porque eu não sabia muito bem o que é que eu ia encontrar aqui neste livro, e aquilo que eu encontrei era mesmo aquilo que eu queria encontrar neste livro. Portanto, aquela ideia que eu tinha deste livro foi exatamente aquilo que eu encontrei. E gostei mesmo muito desta história, gostei mesmo muito de tentar perceber o que é ser uma pessoa normal ou uma pessoa sem doença mental, o que é ter uma doença mental, ou como é que essa doença mental pode-se, não é, verificar, ou como é que nós podemos encontrar essa doença mental naquela pessoa, como é que podemos olhar para ela e dizer ele é doente mental porque faz isto ou porque é assim, ou... E este médico tinha assim uns métodos um bocado estranhos e é um bocado assustador, não é? É um bocado assustador a pessoa um dia estar na rua a passear e ser levada para um hospício porque não, tu és maluco e vais para aquele hospício. Portanto, eu gostei mesmo muito desta leitura. Assustou-me muito. Temos aqui a casinha verde, agora é que eu estou aqui a ver. Temos aqui a casa verde. Eu gostei mesmo muito desta leitura, que me assustou um bocado. Por pensar mesmo nisso. Por pensar que se calhar agora posso estar aqui e amanhã vir alguém levar-me para um hospital e diagnosticar-me uma doença mental. Portanto, é uma leitura muito interessante para quem gosta desta temática. Lê-se muito bem, a escrita do Machado de Assis é fantástica, por isso eu gostei mesmo muito deste livro. Vou-vos falar então da última leitura de 5 estrelas do mês de agosto. Foi um e-book, Genesis, de Chris Carter, o 12º livro da série do Robert Hunter. Em Portugal eu não sei se estão publicados só 6 livros, em inglês este é o 12º, eu estava desejosa que este livro saísse, e este livro é tudo aquilo que eu estava à espera, é um livro do mais macabro que há, do mais visual que há, daqueles livros que as entranhas andam aqui às voltas, cada vez que nós visualizamos aquelas cenas. E foi tudo aquilo que eu estava à espera. Temos aqui uma pessoa que aparece morta num cenário completamente macabro, muito visual, e que eu imaginei muitas vezes e que até tinha quase vontade de vomitar cada vez que imaginava aquele cenário. E esta pessoa depois tem ali uns versos que aparentemente são os versos de um poema. Aparece depois outra pessoa morta, noutro cenário completamente diferente, portanto um modus operandi completamente diferente, mas também tem versos aparentemente de um poema. E os versos são muito parecidos com os versos anteriores. Então é aqui que o Robert Hunter começa a juntar as peças e começa a achar que duas pessoas que não se conhecem e que aparentemente não têm nada a ver, que se calhar até estão relacionadas. E começam a achar que isto é obra de um serial killer. Eu sou fascinada por serial killers, pela mente dos serial killers. Cá está outra vez o meu interesse pela área da psiquiatria, da doença mental, da saúde mental. E a mente dos serial killers fascina-me porque eu acho que é tão tenebrosa que nós nunca vamos conseguir perceber aquilo que se passa na mente de um serial killer. E depois vão aparecendo outros casos e eles vão ter que ir juntando as peças, porque se não juntarem as peças com rapidez não vão conseguir encontrar este criminoso e não vão conseguir que haja, ou conseguir neste caso evitar mais mortes. E isto, depois as peças vão se juntando, tudo faz sentido, tudo tem uma explicação muito lógica. Portanto, eu achei que o livro estava muito bem construído, a história está muito bem construída, porque quando chegamos ao fim, nós estamos nada à espera daquilo, eu pelo menos não estava nada à espera daquilo, e aquilo fez tudo muito sentido, as pecinhas encaixaram todas umas nas outras, e foi aquele livro do Chris Carter que eu estava à espera, macabro, com mortes do mais macabro que há. Quer dizer, eu cada vez que leio um livro do Chris Carter, ele consegue sempre superar-se e consegue sempre encontrar cenários mais macabros do que os cenários anteriores, quando eu penso que ele já inventou, entre aspas, tudo aquilo que podia ser de mais macabro, porque ele não inventa nada. Portanto, isto são coisas, se calhar, também baseadas na experiência que ele teve enquanto profiler. Por isso, eu acho que ele nunca se consegue superar e ele supera-se sempre. Portanto, as expectativas são sempre muito altas, eu estou sempre à espera que ele se supere e ele supera-se sempre. E este livro realmente é mesmo muito macabro. Tem mortes mesmo com contornos muito negros, com contornos de malvadez gigantes. Portanto, eu adorei esta leitura. Era daquelas leituras que eu adoraria fazer na praia, ainda bem que fiz na praia, porque eu acho que é o cenário indicado para ler este tipo de histórias tenebrosas, porque ler isto num cenário pesado ainda torna a história mais pesada e assim eu consigo descomprimir um bocado e consigo que as minhas entranhas parem um bocadinho de remexer aqui dentro, porque
Isto foi realmente mesmo muito visual, mas foi uma leitura mesmo de 5 estrelas e era mesmo aquele livro que eu estava a precisar de ler e era aquele livro que eu queria mesmo que tivesse 5 estrelas e teve. Portanto, eu acho que foi mesmo aquela leitura que eu estava a querer ler, aquele livro que eu queria ler, aquele livro que me encher as medidas. Portanto, eu gostei mesmo muito desta leitura. E foi assim o meu mês de agosto, recheado de leituras de 4 e 5 estrelas. Um mês fantástico entre praia, sol, calor e leituras. Foi tudo maravilhoso. Agora voltei ao mundo real, mas é o que há. Mas foi um mês realmente fantástico. Digam-me nos comentários como é que foi o vosso mês de agosto. Se foi um mês tão bom como o meu. Eu quero saber tudo aqui na caixa de comentários. E não havendo mais nada para vos contar, eu vou-me despedir. Um grande beijinho e até ao próximo vídeo. Tchau!